O diabetes é uma das doenças, não é, mais prevalentes cardiometabólicas que chamamos, e o último censo que tivemos, que foi em 2010, nós temos aproximadamente 12 milhões, um pouco mais de 12 milhões de indivíduos com diabetes. Sabemos também que parte da população com diabetes é subdiagnosticada ainda no nosso meio. Isso gera um imenso problema de saúde pública, porque como toda doença crônica ela não tem cura, mas tem tratamento. Porém, quando nós não temos um tratamento adequado, nós temos complicações, no caso, gravíssimas. Ela precisa abastecer as bilhões de células que temos. Só que a glicose que vem do alimento, que vai cair na circulação, ela só entra nessas células se nós tivermos a participação de um hormônio pancreático que se chama insulina. E quando nós temos defeitos, tanto na produção desse hormônio, quanto na ação desse hormônio, nós podemos não fazer a entrada adequada de glicose nas células, que vai aumentar no sangue. Então, o diabetes é diagnosticado quando nós temos níveis elevados de glicose no sangue. A glicose começa a grudar, ela gruda como se fosse um chicletinho, né, no nosso endotélio e também a nível do nosso sistema neurológico. Isso vai causar uma lesão grave e nós podemos ter complicações que serão permanentes e gravíssimas, né? O diabetes é a primeira causa de cegueira adquirida, de insuficiência renal, de amputações de membros inferiores. Todos os órgãos de saúde e a população precisa estar informada para pesquisar o diabetes, para que esse diagnóstico seja precoce e a gente consiga um bom tratamento. Hoje nós sabemos como bloquear as complicações da doença realizando um tratamento adequado. Então, falando em tratamento, nós temos que entender que temos várias categorias da doença. A mais prevalente de todas é o chamado diabetes tipo 2, que se associa com hipertensão arterial, com alteração de lípides e aterosclerose, né? Temos a categoria diabetes tipo 1, que afeta sobretudo crianças e jovens. Temos o diabetes gestacional. Então, dependendo do defeito que nós tenhamos nessa produção ou ação de insulina, nós vamos necessitar de tratamentos com comprimidos e insulina, tratamento só com insulina. Então, há estratégia para todos esses defeitos. Se nós temos aderência ao tratamento, e hoje uma parte do tratamento envolve a medida da taxa de glicose capilar, através de glicosímetros específicos, então a própria pessoa tem como gerenciar se ela está ou não dentro dessas metas, e com certeza poder adequar o tratamento ao longo das diferentes fases da vida da pessoa. Diabetes, para mim, é praticamente não uma sentença nem de morte, nem de doença, é uma busca constante pela melhora e pela consciência corporal. As pessoas que diagnosticam o diabetes tipo 2, já normalmente aparece com uma idade mais avançada, muitas vezes elas não querem fazer essa mudança de hábito tão importante para a qualidade de vida. Então, o que a gente vê muito dessa resistência é principalmente em relação à dieta e à atividade física. Muitas vezes o diabético tipo 2, ele está acima do peso, ele precisa perder aquele peso para fazer um controle melhor. A atividade física, a dieta, dormir bem, não abusar da bebida alcoólica, são hábitos do dia a dia que fazem o controle melhorar muito. Então, é muito difícil a pessoa já aceitar logo de cara, mas a aceitação é o grande
X da questão. Eu acho que a aceitação é a primeira parte. Se você não aceita muito bem, tente pelo menos colocar esses hábitos na sua vida, que aos poucos você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Dá para viver bem. O dia a dia do diabético pode ser um dia a dia quase normal. Eu digo quase porque a gente não pode deixar de tomar insulina, não pode deixar de tomar medicamento. O clube tem ganhado muito essa ideia do viver bem. Não só, tenho diabetes, eu tenho diabetes e vivo bem com isso. Então, realmente foi uma gratificação muito grande poder conversar com outras pessoas sobre o mesmo problema que eu.